Muito bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro começou hoje o cumprimento da sua pena, 27 anos e 3 meses em reclusão. A princípio, segue na Superintendência da Polícia Federal, começando então o cumprimento da pena em regime inicial fechado. Ontem também vem a decisão que traz mais questão aí. Além então dele permanecer em reclusão, também vai ficar inelegível, não por 8 anos como se falava, mas por décadas, chegando a só, em tese, poder ser elegível novamente, chegando aos 105 anos de idade. Uma coisa que traz um profundo debate político, judicial, talvez sobre o que está de certo e errado na política brasileira e na forma como o país é gerido. Tem um debate político profundo aí quanto ao que acontece nas eleições de 2026 e na sequência do direitismo no país. Outro debate a respeito de politização do judiciário. Para entender a coisa da perspectiva técnica, eu conversei com o Dr. André Marcília, que, comentarista frequente aqui conosco no canal, nos ajudou a navegar esse cenário. A entrevista foi gravada instantes atrás, o doutor não poderia estar conosco ao vivo. Chama a vinheta, você confere na sequência, então, minha conversa com o Dr. André Marcília e a análise a respeito do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor, muito obrigado por conversar conosco, sempre um prazer te receber. Eu quero começar entrando direto no primeiro dia do cumprimento da pena, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro, a condenação de 27 anos e 3 meses por golpe de Estado. A sua avaliação a respeito dos desdobramentos dos últimos dias e do primeiro dia do cumprimento da pena. Olha, Marcos, eu creio que o ponto que me chamou a atenção foi a pressa, um certo apressamento, inclusive, para que esse início da pena se iniciasse. Me chamou muito a atenção o fato de que a decisão sobre o trânsito em julgado, inclusive, do Bolsonaro, tenha vindo com um prazo de embargos infringentes ainda sendo possível. E o próprio ministro Moraes dizendo que como os embargos declaratórios não foram apresentados, ele certificaria o trânsito. Só que no caso Braga Neto, ele apresentou os embargos declaratórios e a certificação do trânsito ocorreu da mesma forma, porque os embargos seriam protelatórios. Quer dizer, se apresenta o recurso, há o trânsito. Se não apresenta o recurso, também há o trânsito. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, me parece que havia uma pressa, portanto, para essa certificação do trânsito e o início do cumprimento definitivo da pena. E até mesmo parecia que havia uma certa preparação, porque estava a sala da Polícia Federal já ambientada até para esse cumprimento definitivo. Então, tudo isso, claro, né, não soa bem, porque o tempo da justiça não é o tempo da política, e se a gente mistura as duas coisas, a gente acaba usando o direito para fazer política e não para fazer justiça. Falando no tempo da política, houve um aumento do tempo também de inelegibilidade do ex-presidente, agora subindo de 8 anos para algumas décadas, de tal forma que ele só poderia disputar a presidência novamente, hipoteticamente, com 105 anos. Ajuda a gente a entender a decisão. Por quê? Pois é, mais uma vez, uma decisão política, né? A gente já tinha uma decisão, a decisão de inelegibilidade estava vinculada à justiça eleitoral, né? Então, aqui você tem um acréscimo, né? Um adendo a tudo isso, vindo também por parte do STF. Então, quer dizer, isso, aliás, já aconteceu em outros casos, né? A gente tem um combo, né? A justiça eleitoral servindo para turbinar as decisões do STF ou vice-versa. Isso também demonstra a existência de um universo político, da utilização da justiça eleitoral como um reforço até mesmo ao STF, e o STF é um reforço à justiça eleitoral. Não deveria ser assim. O que parece, né, Marcos, é que nós estamos diante de uma tentativa real dos poderes da República, em especial o Judiciário, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, de impedir que o Bolsonaro e o bolsonarismo sigam legitimados no tabuleiro político nacional. Nesse sentido, também é um caso que trouxe atenção internacional. Até um colega seu jurista, o Martin De Luca, advogado de Trump no caso Rumble, chegou a comentar o caso como, seguindo a análise do senhor, tendo um quê político ou um quê persecutório. A pergunta que eu faço nesse sentido é que, ao longo do desdobramento desse caso, sanções americanas, lei Magnitsky, etc., mas parece não ter surtido pressão sobre Moraes, não só por questão de como ele lidou com isso pessoalmente, mas porque as sanções pareceram não ser enforced, como se diz em inglês, pareceram não ser fiscalizadas ou não ser aplicadas de forma contundente.
Essa é a pergunta que eu faço também nesse sentido, porque ao longo desse processo parece que as sanções não foram algo que trouxe preocupação ou que de fato impactou o ministro. Bom, essa percepção, eu não tenho dúvida de que ela ocorreu, né? E ela não ocorreu apenas entre pessoas físicas, até mesmo entre pessoas jurídicas. Tivemos até recentemente um evento do Ministério Público patrocinado por algumas marcas, até mesmo norte-americanas, o que levou a um certo espanto de que essas marcas não teriam receio das sanções secundárias da Magnitsky, ou que a Magnitsky não deveria, como a gente fala, não pegou, né? A lei não pegou no Brasil. Mas tivemos já recentes notícias de que o próprio governo Trump então teria ligado para um dos executivos de uma dessas marcas ou de algumas dessas marcas e cobrado respostas. Então, o que soa, né, ou o que a gente pode dizer é que o ministro Moraes é uma pessoa muito poderosa dentro do país, ele está dentro da estrutura do país, ele não é uma pessoa como outras que estão dentro da lista da Magnitsky, que vivem à margem da sociedade, que não tem muitos apoios, que não tem muitos recursos para se esquivar das aplicações da Magnitsky. Não, ele é o Estado. Hoje, ele responde pelo Estado, na figura de ministro do STF. Não é qualquer coisa, é muita coisa, sobretudo dentro de um Brasil que, de alguma forma, se submete ao poder do STF. Então, isso faz com que essas burlas, ou esses desvios, ou esses escapes ocorram e a gente não tenha uma sensação concreta do que está acontecendo com ele. E essas, como eu mencionei, essas marcas ou essas empresas acabem até achando que ficou para lá, que não houve uma aplicação severa da Magnitsky, ou real, ou aprofundada da Magnitsky. Então, eu acho que é salutar até mesmo para os Estados Unidos que esse tipo de demonstração concreta ou de vamos dizer, até o próprio Martin de Luca, como você mencionou, ele tem feito um trabalho que não é apenas jurídico, mas também de ser uma espécie de correspondente informal do governo, e isso é muito importante para que a gente entenda que caminhos estão sendo tomados em relação à aplicação dessas sanções, porque senão a gente só vê o verniz, e o verniz de alguém tão poderoso é o de que a Magnitsky não está sendo aplicada realmente. Sobre essa questão do verniz, claro que no direito a forma importa e importa muito, e uma das coisas que é discutida agora é, para além do ex-presidente Jair Bolsonaro, a forma como aconteceu também a prisão dos militares envolvidos, então Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, o general Walter Braga Neto, etc. Nesse sentido, a sua avaliação quanto a como isso tramitou com eles especificamente, porque existe um debate quanto a se isso não deveria ter acontecido na justiça militar, no caso deles, ou se não deveria haver um tratamento diferenciado nesse sentido. Não, sem dúvida. A justiça militar, veja, ela sequer foi cogitada. A gente teve, inclusive, manifestações, né, da presidência do STM, que é o Superior Tribunal Militar, no sentido de que não deveria tramitar aqui. Quer dizer, eles nem estavam com o caso, estavam se manifestando sobre o caso. E por quê? Porque, infelizmente, o Superior Tribunal Militar também está politizado, assim como as demais cortes. Nós temos nesses cargos nomeados pela presidência da República, e isso faz com que eles, de alguma forma, se submetam ou estejam alinhados a uma visão política do direito que é muito ruim que isso ocorra. A Suprema Corte deveria estar apegada à Constituição e não a ideologias ou a políticas ou a governos ou se sentirem na necessidade de algum tipo de entregar algum tipo de recompensa, ainda que do ponto de vista ideológico, a governos, recompensas no sentido não material, mas no sentido de manifestações, né? Manifestações que demonstrem uma espécie de agradecimento ou de gratidão. Isso tudo é muito ruim, né? Então a gente vê isso ocorrer também, ouviu durante esse tempo todo ocorrer na justiça militar, e muito por essa razão, não houve uma disputa para que se visse se a Justiça Militar ou o STF é que deveriam tocar esse caso. Eu entendo que seria perfeitamente cabível que a Justiça Militar fosse a responsável, porque nós tínhamos militares
envolvidos e não eram crimes comuns, vamos dizer assim, que estavam ali sendo julgados. Eram, inclusive, tipos penais que poderiam muito bem ser abarcados pela legislação militar. E agora também, no final disso tudo, tivemos até uma aplicação que também não tem nenhum critério. Quer dizer, o general Heleno foi para uma unidade militar cumprir a pena, depois do trânsito em julgado, que não era trânsito em julgado, como dissemos até inicialmente, e em razão de quê? Nós temos a legislação militar que diz que militares presos devem ir para unidades militares. Aí essa interpretação estava sendo feita assim, não, mas militares presos só da ativa. Por isso que o Bolsonaro não pode ir para uma unidade militar, porque ele é um militar da reserva. Bom, mas o general Heleno também é da reserva e foi para uma unidade militar. Então por que isso não foi facultado ao Bolsonaro em momento algum? Então, essa falta de critério, ou esses critérios múltiplos adotados a depender de quem está sendo julgado, parece que também responde a uma intenção política. E sem dúvida, Marcos, a gente precisa entender que esses militares, sobretudo o general Heleno, que é um general importante dentro do generalato, ele ir a uma prisão parece que é muito simbólico, tem um simbolismo também nessa prisão, que é de submeter as Forças Armadas, de uma forma geral, também ao STF e ao governo. As Forças Armadas saem bastante diminuídas disso tudo enquanto instituição. Outra das instituições que é citada como uma que diminui perante isso, por muitos analistas, é o Congresso Nacional. Aí eu faço. São duas perguntas. E agora? Cabe judicialmente algo que possa ser feito pela defesa quanto aos que foram condenados, ou seria somente, por exemplo, sair, então, sei lá, da Superintendência da Polícia Federal para prisão domiciliar, por exemplo, para o ex-presidente? Caberia alguma forma de recurso quanto à inelegibilidade? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu faço é quanto à discussão a respeito de um projeto no Congresso que eventualmente anistie não só o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas outras pessoas envolvidas na alegada tentativa de golpe e no 8 de janeiro. Existe viabilidade nesse sentido de que algo possa ser feito pelo Congresso? Então, são duas perguntas. Primeiro, o que pode ser feito pela via do Judiciário e depois, poderia o Congresso Nacional também fazer alguma coisa? Bom, dentro do Judiciário é possível, ainda há algumas possibilidades. Muito se tem cogitado, inclusive, de uma ADPF, né, que seria uma ação por descumprimento de preceito fundamental. O que são preceitos fundamentais? São garantias como o direito adquirido, a ampla defesa e etc. Isso foi, claramente, estamos dizendo aqui até da questão do trânsito em julgado, isso foi descumprido pelo STF. Então, uma DPF seria cabível? Seria. A jurisprudência do próprio STF nesse sentido. Uma DPF procedente caçaria esse conjunto de decisões irregulares ou ilegais que foram dadas durante todo esse processo e que cercearam o direito da defesa. O problema é que essa DPF seria julgada pelo mesmo STF que condenou. E alguém poderia dizer, mas e se for para a segunda turma? E se cair com um ministro que não é tão aliado? Eu realmente não sei se hoje há ministros que, enfim, enfrentariam os seus pares, né? Há também a possibilidade de revisão criminal, com o trânsito em julgado, que também seria julgado em tese pela segunda turma. Mas, reitero, acho muito difícil que ministros hoje se comportem de forma bélica em relação aos seus colegas nesse nível, porque o corporativismo dentro do STF é maior do que qualquer crítica que um possa ter em relação ao outro. Nós já temos aí, por exemplo, visto o próprio ministro Mendonça se manifestou na semana passada no sentido de apoiar a candidatura do Messias, que é um nome completamente questionável. Então, isso mostra, se há corporativismo com os que ainda vão entrar, imagina com os que já estão lá dentro. Isso é um caminho, portanto, de esperar que o judiciário vá dar uma resposta ao caso Bolsonaro ou a desses réus, é algo muito difícil. Sobre a ineligibilidade, tem inclusive um recurso que hoje está nas mãos do Fux, ou estava nas mãos do Fux quando ele estava na primeira turma. Ainda não sabemos que caminho isso vai tomar.
Mas, reitero, não vejo que dentro do Judiciário, dentro do STF, haverá ali um confronto, ainda que haja discordância, que eles se confrontarão em público, pelo menos em público, ou pelo menos não em eventos, mas sim dentro da corte. A anistia, outros projetos que estão ou que podem ser levados adiante pelo Congresso, a Câmara, o próprio Senado, isso é possível, no entanto, nós sabemos, se esses projetos andam, é porque já estão aprovados de alguma forma previamente pelo STF e até pelo Mota ou pelo Alcolumbre, que hoje funcionam como uma espécie de longa-manos, né, do próprio STF. Está claro, isso tem sido evidente a postura deles nesse sentido. Então, se for adiante algo, é porque o STF ou o Mota aprovou. E se eles aprovaram, é porque não vai ter muita eficácia em relação, sobretudo, a esses réus, porque são réus, digamos assim, de estimação do STF, sobretudo do ministro Moraes. Doutor, muito obrigado, sempre um prazer. Eu que agradeço, um abraço. Muito bem, nós ouvimos então o doutor André Marcília, conforme a gente passava a respeito do assunto da prisão e da inelegibilidade, ia falar 105 anos de inelegibilidade, mas não está correto, da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro até os 105 anos de idade. Quantas pessoas na live agora, pessoal? Estamos em 300. Dá para chegar em 500 hoje, um dia aí, como dizem os jovens, flopado, mas isso é bom para você. Explico. Com menos gente na live, tem menos concorrência para você, já que os 10 primeiros que estiverem, então, assinando a Epoch TV Brasil na promoção de Black Friday, além do livro, com frete grátis, indo de graça para sua casa, você ainda vai ter, só para os 10 primeiros dessa live, 1 ano a mais de acesso à Epoch TV Brasil. Eu tô com ela aqui do meu lado, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, a plataforma tá de cara nova, belíssima, e você tem documentários originais como Transformação de Gênero, que passa pela questão de agenda trans, imperdível, um docudrama, talvez seja o meu preferido da plataforma, tá? Na minha opinião, talvez o melhor documentário, a melhor produção original do Epoch. Mas tem também a história americana, passando pela fundação dos Estados Unidos, a perseguição do século, com fontes primárias passando a respeito de perseguição religiosa na China, e por aí vai, está absolutamente imperdível, incluindo o mais novo lançamento do Epoch Times, A Verdade sob Ataque, a respeito do falecimento trágico do líder conservador Charlie Kirk. Tá bom? Só para os 10 primeiros nessa live, então você estará com 1 ano a mais de acesso gratuitamente, além de receber gratuitamente o livro na sua casa com frete grátis por uma das melhores condições do ano. Absolutamente imperdível, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também aqui no chat ao vivo.